3, 2, 1. Muito bem, então, boa noite a todos que estão aqui conectados, ou bom dia, boa tarde para quem está assistindo isso em um outro momento. Bem-vindos a mais um encontro síncrono de Fundamentos de Física para o Ensino de Ciências na modalidade RDE. Esse é o nosso último encontro síncrono, que eu já não sei mais qual que é o número, porque são muitos encontros, muitas turmas. Só hoje esse é o meu terceiro encontro síncrono, então eu não sei qual é o número, mas é o último. E nós vamos hoje discutir a respeito de eletricidade, tá? É uma parte bem fascinante, assim, da física, né? Desde a sua descoberta e até o seu domínio, né? Pelo homem. Houve vários anos aí de estudo e até hoje, principalmente para os estudantes, é algo que a gente pode trabalhar de uma forma bem lúdica até, de certa forma, né. Bom, então como eu sempre gosto de fazer, faço o registro daqueles que estão conectados neste momento, online comigo, o Adriano Damasceno, Beatriz Venturini e a Laura, Magalhães, tá. Antes da gente ir diretamente para a nossa aula, só relembrar então a respeito das nossas atividades avaliativas. Esse é o nosso último encontro, né. Nós tivemos 3 atividades avaliativas, o prazo da última delas foi terça-feira, se não me engano, dia 29, tá. E dos 17 alunos que estão no Classroom, apenas 8 entregaram a atividade 3, certo. E não sei se ainda tem, bom, com certeza ainda tem gente devendo a atividade 1 e atividade 2. Enfim, a gente está encerrando, então segunda-feira a gente vai entregar os diários de classe, como eu estava comentando antes de iniciar a gravação. Então, se alguém ainda não entregou e tiver alguma coisa para entregar, a hora é agora, tá certo? Aqueles que já entregaram, eu já corrigi a atividade 1 e 2, já dei a devolutiva para vocês, e a 3, devo fazer isso até o final do dia de amanhã, tá? E assim que eu fizer, eu já vou automaticamente lançando os conceitos lá no SIGA e fica então visível para você os conceitos do componente curricular. Beleza? Bom, então vamos lá. Estou apresentando minha tela para vocês, vou parar de ver o chat a partir de agora. A gente estudou acho que nas últimas 2 aulas, né, a física ondulatória, tá certo? E nós vimos, antes só dizer que estou fazendo um parênteses aqui, antes de entrar propriamente dito na eletricidade, nós vimos lá na física ondulatória que existem 2 tipos de ondas, quando a gente separa elas quanto à sua natureza, né? As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. E aí eu disse para vocês que existem inúmeros tipos de ondas eletromagnéticas que nós usamos e que nós não usamos, né, no nosso cotidiano, muitas delas no ramo de comunicação, tá? Então está na tela para vocês o que nós chamamos de espectro eletromagnético. Na verdade, é uma tabela aí na horizontal representando as principais ondas eletromagnéticas e a sua unidade de frequência, tá? Aqui, se você digitar no Google espectro eletromagnético, você vai encontrar inúmeras de figuras como essa, umas que trazem a frequência e o comprimento de onda, né? Essa aqui só tem a frequência, tá? Então aqui estão os dados da frequência, tudo em potência de 10, porque os números vão ficando absurdamente grandes, né? Então nós temos as ondas de baixa frequência ou de curta frequência, que são usados em, por exemplo, rádio amador, walk-talks, controle remoto, né? São ondas, perdão, controle remoto é infravermelho, né? Mas esse tipo de controle de portão, essas coisas, né? São ondas que nós chamamos de ondas curtas, né? Ondas que têm menores frequências, né?
se comparado às demais, e por isso tem maior comprimento de onda. Aqui nós não temos os valores do comprimento de onda nessa tabela, mas temos uma representação do desenho dos comprimentos de onda. Tá certo? Então, como eu disse para vocês, essas ondas eletromagnéticas têm bastante uso nas tecnologias e mais ainda nas telecomunicações. Então, já falei do rádio amador, do walkie-talkie. As ondas de rádio são um pouquinho mais, tem umas frequências um pouquinho maior, ondas de rádio, TV, celular, satélite. Que mais que me escapa aqui agora, que eu estava lembrando? Telefone celular, satélite, Wi-Fi também, né? O Wi-Fi em geral ele é 2.4 GHz, né? Lembrando que giga, mega é 1 milhão, giga é 1 bilhão, giga é 10 na 9, tá? 10 na 9 Hz, tá bom? Aí tem os infravermelhos, né? Como eu falei, o controle remoto. E o infravermelho, por que ele se chama infravermelho? Porque ele está abaixo do vermelho. Infra significa abaixo de, tá? Nesta radiação está também o calor. Já ouviu falar das câmeras que filmam por infravermelho? Infravermelho é uma forma do calor se propagar, né? Ele pode se propagar de 3 formas. Uma delas é como uma onda eletromagnética que tem esta frequência aqui. Então, por isso que a gente fala da região do infravermelho, ondas eletromagnéticas da região do vermelho. Elas são muito próximas à luz. Por isso que algumas câmeras conseguem, umas câmeras específicas conseguem captar. Então, elas têm características muito próximas, né? O infravermelho com a luz visível, tá? E acima da luz visível está o ultravioleta. Por que se chama ultravioleta? Porque está acima do ultravioleta. Então, ele vai ter ali características próximas também da luz visível, tá? Então, em geral, aquilo que consegue refletir a luz visível consegue refletir a luz infravermelho, a onda infravermelho, né? Já com ultravioleta isso não acontece. Por quê? É preciso que você entenda que conforme você vai aumentando a frequência da onda, você vai aumentando a energia. A energia da onda é diretamente proporcional à frequência, né? Isso é um trabalho muito bonito lá do início da física moderna, feito por Max Planck. Depois Einstein usou isso para explicar o efeito fotoelétrico, trabalho que lhe deu o prêmio Nobel, certo? Então, quer dizer, as ondas mais energéticas são os raios gamas, né? E as menos energéticas são as ondas de baixa frequência, ondas curtas, né? Por que eu estou dizendo isso? Para explicar, então, que o ultravioleta ele é mais energético que a luz, né? Tá? E a luz é mais energética que o infravermelho, assim por diante, claro. Então, dizer isso para dizer que, às vezes, aquilo que bloqueia a luz não bloqueia o infravermelho, o ultravioleta, aliás, tá? Porque ele é mais energético que a luz. Então, por isso que, às vezes, no óculos escuro, você precisa ter um tratamento específico para o bloqueio do ultravioleta. Antes de passar para as radiações mais energéticas, eu pulei aqui, né, o micro-ondas, né, que não é aquele forno, né, aquele forno que você tem na sua casa, do forno micro-ondas, ele emite ondas eletromagnéticas desta região aí, por isso ele é chamado de forno de micro-ondas. Tá? E passando para as últimas ondas eletromagnéticas, que são radiações. O raio-x é uma radiação atômica, ela não é nuclear, tá? Por que ela é atômica? A gente vai ver um pouquinho disso hoje quando falar da eletricidade, né? O elétron, ele orbita em torno do centro do núcleo, centro do átomo, que é o núcleo, né? Em camadas bem definidas, tá? E quanto mais próximo do núcleo ele está, mais energético ele é. Tá? E às vezes o que o elétron vai fazer? Por alguma razão, por alguma excitação, alguém fez alguma coisa com ele, ele vai pular de uma camada para outra. Tá? Ele vai pular de uma camada mais energética, mais perto do núcleo, para uma camada menos energética. Quando ele faz isso, ele está se livrando de uma parte de energia, porque ele está indo para uma região menos energética. Certo? Essa parte de energia é emitida como uma radiação que nós chamamos de raio-x. Raio-x porque quando foi descoberto, o cara não sabia o que era, ele deu o nome desses raios de X. Então ele é uma radiação atômica, onda eletromagnética de uma radiação atômica. Já os raios gamas é de certa forma
parecida, né? Porque são processos de desexcitação que nós chamamos, né? O corpo, ou a partícula, ou o corpo estava no estado mais energético e ele vai pular para um estado menos energético. Para fazer isso, ele emite parte daquela energia na forma de uma radiação, tá? No caso do raio-x, ele emite, né? Quando o elétron faz a migração de uma região mais energética para uma menos energética. Nos raios gamas, é uma radiação nuclear, ou seja, que vem do núcleo, daí a física nuclear, etc. Refere-se ao núcleo, tá? Então, a radiação gama é o seguinte, você tem um núcleo que ele está excitado, ele está energético, mais do que seria o seu natural, e ele vai fazer essa desexcitação emitindo quantidade de energia na forma de uma radiação chamada de radiação gama, tá? Para não dizer que eu não falei, existem outras formas do núcleo também se livrar dessa quantidade de energia em excesso, que não é por radiação gama, pode ser por uma radiação corpuscular, ou seja, ele emitir as partículas que nós chamamos de alfa ou partículas betas, né? Tá? Então, isso acontece quando o núcleo está muito excitado, em vez de ele mandar só a energia, ele emite quantidade de matéria. Tá? Então, claro, isso vai acontecer nos núcleos maiores, que nós chamamos de mais pesados, que tem mais material lá dentro. Ele pode emitir uma partícula beta, uma partícula alfa, né? Tá? Que é um próton ou um núcleo de hélio, né? Que são 4 partículas juntos, né? Então, isso acontece nos núcleos maiores, tá? E aqui embaixo tem uma coisa interessante, né? Principalmente para vocês da biologia, que a gente não pôde discutir, que são separar essas radiações em radiações ionizantes e não ionizantes. As radiações ionizantes são aquelas capazes, então, de gerar um efeito biológico no corpo vivo muito maior, né? Então, aquelas que podem trazer risco à saúde do ser humano, porque elas têm a capacidade, então, de gerar uma mutação genética, que pode ser, né, um câncer, né? Ou elas podem gerar a morte do tecido, ou a morte de um órgão, ou mesmo a morte né, da pessoa, tá? Quantidade de energia. Tá? Com essas radiações ionizantes, radiações gamas, inclusive, é que se é feito o tratamento de câncer da radioterapia. E aí o professor acabou de falar que essas radiações podem dar câncer, exatamente. Elas podem mutar e matar a célula. E são elas mesmas que são usadas quando eu quero eliminar uma célula cancerígena, né? Porque elas têm a capacidade de matar a célula. Tá? Mas é claro que aí é feito de uma forma controlada. Né? Já disse alguém que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tá? Então aí você irradia uma região específica, onde há o tumor, né, com uma quantidade controlada, calculada de radiação, né, para que na sua, né, com a expectativa de matar apenas o tecido que já está doente. Certo? Bom, gente, como eu sempre tenho dito aí, eu acho que quase todas as aulas, bom, poderíamos ficar aqui várias horas conversando sobre as aplicações. Isso aqui são todas coisas que fazem muito parte do nosso cotidiano, né? Tudo que eu falei aqui praticamente, né? Então, enfim, interessante também para vocês. Eu tinha até numa outra aula preparado os efeitos das radiações no corpo humano e tal, os efeitos biológicos, a dose que você pode receber, enfim. Mas a gente não vai conseguir tratar aqui por questões, infelizmente, de tempo. Bom, então eu escolhi investir mais tempo falando. Poxa, parece que travou tudo. Investir mais tempo falando da eletricidade. Por quê? Como eu disse para vocês, ela é algo muito fascinante que a gente pode trabalhar com o nosso aluno de forma lúdica, com muitos experimentos e práticas que, enfim, são realmente bem diversificadas aí, e bem gostosas, coisa muito, 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 muito simples, tá bom? Que eu vou ir comentando ao longo do nosso
do nosso tempo aqui hoje. Bom, então, primeiro, quando a gente fala de eletricidade, a gente tem que falar da carga elétrica, né? Já falamos um pouquinho, a gente acredita hoje que toda a matéria é composta de átomo e que o átomo é composto de uma carga positiva, lá no seu centro, e de cargas elétricas negativas que orbitam esse centro. A essas cargas negativas dá-se o nome de elétron. Esta é uma carga elementar, quer dizer, ela é a menor possível da sua natureza, né? Aí nós temos o próton, que é outra carga elementar, mais positiva, que está lá no núcleo, tá certo? E é dela que vai surgir o que nós conhecemos como eletricidade, tá? Justamente do elétron, tá? Quando nós pensamos em eletricidade, nós precisamos falar dos materiais que são capazes de conduzir ou de impedir a condução da eletricidade. E quando a gente fala de conduzir a eletricidade, é permitir a passagem justamente dessas cargas negativas que nós chamamos de elétrons, tá? Então, nós temos alguns materiais que são os condutores de eletricidade e alguns materiais que são isolantes. Tá? Essa mesma expressão, condutores e isolantes, pode ser aplicada, por exemplo, para calor. Tá? Mas elas não são necessariamente a mesma coisa e não são necessariamente os mesmos materiais. Tá? Então, os condutores são aqueles que vão facilitar a passagem dos elétrons. Tá? E os isolantes são aqueles que vão tentar dificultar a passagem, o movimento dos elétrons, dessas cargas elétricas. Tá? Para começo de conversa, a gente pode sempre dizer que não existe o 100% na natureza. Uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, que o zero não existe na natureza. Então, não existe um condutor que tenha zero de perda, ou seja, que ele conduza 100%, e não existe um isolante que não deixe passar zero de elétrons, sempre alguma parte vai passar, né? E isso vale também para os isolantes térmicos, né? Nesses dias frios, como os nossos, a gente sabe bem disso, né? Não existe um isolante perfeito, também não existe um condutor perfeito. Bom, o elétron, então, ele é nomeado com a letra, perdão, N minúsculo, tá? Ezinho ali, tá? E ele é uma carga elementar, que é essa carga aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então é uma carga bem pequena, tá bom? A coulomb é a unidade de medida de carga. E quando a gente pensa, então, em falar em um corpo ele vai ter vários elétrons, né? Então, para a gente determinar a carga de um corpo, a gente vai pensar em quantos elétrons ele tem a mais e multiplicar pela carga de um elétron, ou pensar quantos elétrons ele tem em falta e multiplicar pelo número de elétrons, certo? Porque é só multiplicar por quantos elétrons você tem sobrando ou quantos elétrons tem faltando, tá? Porque é só pegar isso e multiplicar pela carga de um elétron. Lembrando que, quando a gente fala que um corpo tem carga positiva, a gente diz, na verdade, que o que ele tem é falta de elétrons. O próton, ele tem a mesma carga de um elétron, só que é uma carga positiva. Tá? É uma carga positiva. É a mesma do elétron. Aqui a gente devia dizer que é uma carga negativa, ou que está em módulo aquela carga ali. Então, quando a gente fala, um corpo tem mais 1 coulomb, então não é porque ele tem, ele ganhou ou perdeu prótons, né? Não é porque ele ganhou prótons, é porque ele perdeu elétrons. Porque a gente sempre vai supor que são essas cargas elementares negativas, ou o elétron, que se movimenta, que você troca, que você ganha ou que você perde. Tá? Daí, quando a gente vai pensar em algumas atividades com os alunos, vai aparecer experimentos sobre a eletrização. O que é eletrização? É você trocar o elétron de um corpo para o outro. O nome é eletrização, porque quem você troca é o elétron. Se você já fez essa brincadeira, que é uma que você pode fazer, brincadeira não, vamos chamar de experimento, né? Experimento que é um que você pode fazer, que é passar a caneta Bic, né, que é de plástico, no seu cabelo, e depois você consegue atrair pedacinhos de papel com ela.
o que você está fazendo aqui é um processo de eletrização. Você está tirando carga da caneta, então ela fica carregada positivamente, então ela vai atrair o que é neutro. Tá? Todo o fascínio que a gente tem pela eletricidade também se baseia nisso, né? No fato dessas carga positiva atrair carga negativa, né? E por essa força, lembra quando nós estudamos força? Ser uma força de campo, ela atua à mesma distância, né? Então eu não preciso encostar, eu passo a caneta no meu cabelo, eu não preciso encostar no papel, né, para ele grudar. Eu chego perto e ele pula, né, na caneta e gruda, tá bom? Bom, quando a gente tem, então a gente falou do movimento de elétrons, isolantes e condutores, né? E processo de eletrização, você tirar elétron de um corpo e passar para outro. Existem 3 processos de eletrização que não vem aqui ao caso a gente estudar. Talvez nas suas aulas você vai precisar dar uma olhada no processo de eletrização por atrito, que é isso que eu falei, que você esfrega uma coisa na outra, e você consegue tirar elétrons de um corpo, passar para outro, e você consegue deixar um corpo então carregado, capaz de atrair ou repelir alguma coisa, né? Algum corpo neutro. Aliás, a história da eletricidade começa justamente com isso, né? Não sei porquê, há muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga, um cara pegou um pedaço de âmbar, sabe aquelas seivas de fruta? Quem assistiu o primeiro Jurassic Park lá sabe o âmbar, né? Aquela resina que fica, né, cristalizada nas árvores, né? Nos troncos das árvores. O cara pegou um pedaço daquilo e passou no pelo de um gato, né, e atritou ela, carregou ela, deixou ela carregar, e aí ele percebeu que isso começava a atrair outros corpos, né? E daí foi daí desse simples fato que a gente tem hoje eletricidade que move o mundo inteiro, né? O que a gente poderia fazer se não fosse a eletricidade? Nada, praticamente nada, né? Tá bom? Bom, mas eu estava dizendo o seguinte, que quando a gente... Esses são os processos de eletrização. Agora, quando a gente fala em um movimento ordenado de elétrons, aí a gente vai cair num conceito que a gente não trabalha muito no ensino fundamental, que é a corrente elétrica, tá? Então, quando a gente tem um condutor onde pode haver o movimento ordenado de elétrons, uma certa quantidade de elétrons atravessando uma certa região, isso é corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É um monte de elétrons de mãozinhas dadas fluindo através de um espaço, tá? Então, quando você tem isso, você tem a corrente elétrica. Em geral, os bons condutores são os metais. E por quê? Porque se vocês forem lá na química, vocês vão ver que os metais em gerais têm os famosos elétrons livres nas últimas camadas. Ou, na verdade, eles não são livres. Na verdade, ninguém é livre de verdade, não é? Pense nisso. Eles são fracamente ligados, né? O que quer dizer que você pode arrancá-los com facilidade. Então, você pode criar movimento de elétrons através deles ali, facilmente. Então, por isso os metais são bons condutores. E como é que você vai fazer para ordenar o movimento dos elétrons e gerar a corrente através do condutor? Você precisa ter uma fonte, né? Alguém diria. Você precisa ligar na tomada. Você precisa pôr uma bateria aí. O que, na verdade, uma fonte, uma tomada, uma bateria ela é uma diferença de potencial, uma DDP, ou uma tensão. O que é isso, gente? Simples. Eu não quero aqui explicar o campo elétrico, a diferença de potencial, o trabalho que envolve, né? Porque isso acho que não faz parte do nosso contexto, mas se você fez ensino médio, claro, você fez ensino médio, você estudou tudo isso. Mas o que é isso? O que é uma tensão? Os fios de alta tensão. O que é isso? É você criar regiões
onde está desfavorável para o elétron e uma outra região favorável para o elétron. Então, uma diferença de potencial é você criar uma região muito energética e uma região menos energética. Uma região onde tem muita tensão e uma região de menor tensão. E aí, há uma lei básica na natureza que tudo tende ao estado de menor energia, de menor tensão, o estado mais energético. Lembra que eu estava falando agora sobre os núcleos emitirem radiação? Ou o átomo emitir o raio-x? Por quê? Porque acredite, na natureza, sempre que houver a possibilidade dela ir para um estado menos energético, ela vai e vai se livrar da energia em excesso. Então, uma tensão, uma tomada é, vamos dizer assim, um polo de muita tensão e um de baixa tensão. Aí, o que você precisa? Se tiver um caminho para esses elétrons saírem do de alta tensão e ir para o de baixa tensão, eles vão naturalmente. Se tiver o caminho. Quem é esse caminho que você precisa? É o condutor. Tá certo? É o condutor. Bom, então é esse movimento ordenado de elétrons, nós damos o nome de corrente elétrica. Então, se a gente fosse calcular o que é a corrente elétrica, é a quantidade de cargas que atravessa uma dada região, né, uma dada seção reta ou secção transversal, né, que é, na verdade, uma fatia. Você fatia, por exemplo, pega o pão de forma, né? A superfície da fatia é a secção transversal daquele pão, né, certo? É uma fatia que atravessa aquela secção. Então, a corrente é isso, a quantidade de carga que atravessa aquela secção transversal a cada unidade de tempo. E claro que lembra que carga é número de elétrons, tá? É N vezes E. Então, é o número de elétrons faltando, o número de elétrons sobrando. Simples assim. Bom, e de onde vem então a energia elétrica? Bom, a gente falou que tudo, eu já falei isso para vocês algumas vezes, né? Tudo é energia. Bom, muito bem, né? Nós vimos que a radiação, o que é a radiação gama? É uma quantidade de energia que o núcleo tinha excesso que emitiu. Tá? Tudo é energia. Inclusive, a equação mais famosa de Albert Einstein, ou a equação mais famosa, acho que de toda a ciência, E igual a m vezes c ao quadrado, é uma equação que mostra pela teoria da relatividade geral que há uma, qual é o termo? Não é proporcionalidade. Há uma equivalência entre matéria e energia. Então, tudo é energia. De onde vem a energia elétrica? Do movimento dos elétrons, né? Movimento dos elétrons, tá? Então, essa energia elétrica está relacionada a movimento também, né? Então, aqui a gente pode, né, não vamos gastar tempo aqui, já falamos bastante sobre energia na nossa aula de energia mecânica, mas a energia está sempre envolvida a ações que ocorrem no universo. Tudo está relacionado à energia, né? Tudo. Então, falamos também já sobre as fontes renováveis e não renováveis de energia. Falamos sobre a geração de energia, né, o quanto que é importante a gente ter a geração de energia elétrica, né? Estamos passando aí por crises hídricas, aumento significativo sempre na, na conta de luz, né, devido ao aumento da tarifa, porque a geração tem sido pequena, tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode também abordar até o nosso papel enquanto educador, né, sobre o consumo consciente de energia elétrica, né. Eu tenho meu vizinho aqui, embora a gente mora numa região, né, bem descentralizada, eu digo que é a periferia, né, uma região mais simples, assim, e as casas são todas geminadas, umas casinhas pequenas, então eu consigo ouvir o meu vizinho. Ele instalou um ar-condicionado, ele dorme todos os dias. Ele falou para mim, dorme todos os dias do ano com ar-condicionado. Não me importa se a conta de luz vem R$ 300 por mês.
E eu fiquei pensando, pô, a questão não é o dinheiro, meu amigo. A questão é a energia, gerar energia, consumir parte do planeta, sempre. Ah, mas a energia hídrica e tal, ela é renovável, usa água, tudo bem, mas e daí você. E o impacto ambiental que isso tem? Não vamos voltar nessa discussão, né? Só me lembrei desse caso desse meu vizinho. E as pessoas não têm essa consciência, realmente. Então tá 20 graus e ele liga o ar-condicionado. Para quê? Liga o ar-condicionado no quê? No 18, no 19? É realmente, enfim, né? Nós temos esse papel também de ser esses educadores, né? Não somos professores, somos educadores. Bom, então até por isso, algo que a gente pode sim fazer com o aluno de ensino fundamental, não vamos calcular a corrente elétrica, mas nós podemos calcular o consumo de energia elétrica, tá? O consumo de energia elétrica vai ser dado por essa equação aí. Por quê? Né? Fisicamente falando, potência, gente, é a quantidade de energia convertida ou transformada ou gerada por unidade de tempo. Então, qual é a potência do meu aparelho de som? Não sei quantos watts. Isso está dizendo quanto de energia elétrica ele consegue converter para energia sonora por unidade de tempo. Isso é potência. Bom, então se eu rearranjar essa equação, passar o tempo multiplicado, a energia consumida é a potência vezes o tempo. Aliás, é por isso que lá na Copel, a unidade de medida de energia, não sei se você já se perguntou isso, né? É quilowatt-hora. Como é quilowatt? Em geral, a gente vai pensar que quilowatt-hora é uma unidade de medida de potência, não de energia. Porque é quilowatt vezes hora. Então, é potência vezes tempo. Então, isso é consumo de energia. Mas, professor, por que a Copel mede assim e não mede em joule? É uma unidade que é mais prática para você comparar com o seu consumo, né? Entendeu? Então você sabe quantas horas você usa o seu aparelho, você pode facilmente calcular, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, deixa eu pensar o que que eu uso. A televisão. A televisão normalmente tem uma potência baixinha, né? 30 watts, 50 watts. Vezes quantas horas por dia, eu posso facilmente calcular quanto que eu vou pagar por isso por mês, entendeu? Então, por isso que tem essa unidade, porque fica mais fácil do que se tivesse ali em joules, tá? Então, acho que aqui deve ter algum exemplo no slide anterior. Não, aqui é sobre as outras unidades de medida, né? Quilowatt-hora, o BTU também é uma unidade de medida de energia, né? Já que nós falamos aí em isso do ar-condicionado, que normalmente eles usam BTUs, né? Aqui as suas relações com joules e tal. O eletronvolts também, tonelada equivalente de petróleo, que é o TEP, enfim, isso não são muito usuais para nós, não. Mas, por exemplo, então, como é que você calcularia? Então, esse é uma prática de um exercício que você pode fazer com o seu aluno, né? Eu, inclusive, me lembro de ter feito isso quando eu dava aula no ensino fundamental. Então, por exemplo, você tem na sua casa uma lâmpada de 40 watts. Se você multiplicar pelo quantas horas ela fica ligada no mês, vamos por aí, 4 horas por dia, vezes 30 dias por mês, 120 horas. Então, você fazendo essa multiplicação de 40 watts vezes 120 horas, você vai ver quanto você gastou em hora disso, em quilowatt-hora, aliás, em watt-hora por mês, ó. Dá 48 e 800. 48 não, né? 48, que é 4 vezes 12, mais 0, mais um 0, mais outro 0. Então, watt-hora, tá? Professor, mas a Copel cobra em quilowatt-hora. Tudo bem, então, se dividir isso por 1000, você vai ter isso em quilowatt-hora, que é 4,8 quilowatt-hora. Quer saber quanto você gastou disso por mês? Então, você vai lá na sua conta de luz, pede para o aluno pegar a conta de luz e ir lá procurar o valor do quilowatt-hora, tá? Tem o valor lá em centavo. Agora já nem sei mais quanto tá, né? E aí, claro, daí tem a incidência de imposto, taxa de iluminação pública e tal, mas você pode calcular o quanto você gasta especificamente para cada aparelho por mês, tá bom?
mais ainda sobre a utilização da energia elétrica, né? Tudo hoje estão, é ligado à energia elétrica, praticamente tudo, né? Acho que em caso que a gente não tem que a energia elétrica é o fogão, né? Em algumas casas, né? O fogão é a gás. Em outras já não é mais a gás, são os fogões por indução, né? Que também são elétricos, né? Então, aqui já falando das matrizes de geração de energia, nós já falamos no, em outras aulas, né? E aqui é muito interessante você ver nessa tabela o quanto que o homem, conforme ele vai avançando tecnologicamente, ele vai aumentando o seu consumo de energia elétrica. Tá? E aí a gente cai nas mesmas questões, né, de gerar economia de energia e tal. Tá? Então aqui você procurar os equipamentos que eles são mais eficientemente energéticos. Então, por exemplo, eu falei do ar-condicionado. Vai comprar um ar-condicionado, que é uma coisa que consome muita energia, talvez seja mais vantajoso economicamente você comprar um que é mais caro, mas que tem um selo da Procel com um coeficiente, né, de consumo menor, do que comprar o mais barato, né? Que vai gastar mais, entende? Então hoje os melhores aparelhos são aqueles inverters, né? Que o compressor ele vai ser mais econômico, né? Tá? Mas eles são mais caros. Mas aí ao longo dos anos essa diferença no preço vai se pagar. Tá bom? Então economizar é preservar, já falamos sobre isso. E eu quero já falar para vocês a respeito daquelas atividades que eu disse, né, que a gente pode fazer com os alunos, né? Aqui tem algumas outras informações de tecnologia para se poupar, né? Energia elétrica, como ferro sustentável, tomada com cronômetro, e sem falar em outras formas, né, de você gerar energia elétrica, né, como as, as placas solares, né, que a gente tem hoje em dia, tá? Aqui tem algumas atividades que estão propostas, né, que são justamente em torno disso, né, que é quantificar o consumo de energia elétrica, né, proposta para você, exemplos de atividade que você poderia fazer. Comparar consumo doméstico entre aparelhos, então aí você compara potências, né? Promover campanha educativa de consumo de energia elétrica, então essa é uma coisa que eu já fiz também com os alunos, tá? E aí, ó, quando você fala, a minha apresentação encerrou aqui, mas quando então eu falo para vocês de coisas que a gente poderia fazer, experimentos envolvendo a eletricidade, a gente tem uma infinidade, tá? Então eu até separei aqui para vocês, por exemplo, ó, digitando no Google experimentos de eletrostática, tá? Então, eletrostática é essa parte do atritar, né? Aquela coisa que eu falei de esfregar a caneta no cabelo, fazer ele atrair o papel, que esse é para mim, que é o que eu tenho, que é o mais antigo de todos, né? Mas você tem uma infinidade de coisas, né? Tá com balão, porque a borracha é facilmente eletrizada, né? Então, uma coisa que dá para fazer, por exemplo, né? A questão de você esfregar o balão no cabelo, ele vai atrair o cabelo, principalmente se o cabelo for mais fino, mais comprido, mais leve. Ou esfregar o balão no cabelo, colar, dá para colar ele na parede com eletricidade, provando que ele fica eletrizado. Uma coisa que eu fazia também, eu até ia trazer para vocês, mas infelizmente eu não achei aqui em casa. Pegar aqueles canudinhos, sabe? Esses canudinhos de plástico de lanchonete. Agora em Londrina nem pode mais, né? Mas você pode achar para comprar. Pegar canudinho, pega para ele e passa ele assim, ó, no papel, num pedaço de lã várias vezes, e você vai ver que ele vai grudar na parede. Tá? Então, tudo isso são processos de eletrização. Esses mais bobinhos, né? Esses que eu estou todo citando, mas tem algumas coisas bem legais que você poderia fazer aí. É, é, tem aquele famoso que é o gerador de Van der Graaf, né? Mas esse aí já é mais complexo que essa imagem aqui, né? Ó. Esse a gente já não consegue construir, já não está no nível dos alunos
no ensino fundamental. Mas tem esses que são chamados de eletroscópio, né? Tá? Que é você mostrando como que, que, que as cargas atuam, né? Que cargas de sinais iguais se repelem, tá? Pêndulos eletrostáticos. Então, o que são esses pêndulos? Você pendura uma, por exemplo, tem que ser uma coisinha leve, né? Uma bolinha de papel, pendura ela no que você quiser pendurar, né? E você atrita, por exemplo, o canudinho que eu falei, e aproxima dela, você vai ver ela se movimentando, ou se atraindo, ou sendo repelido por esse, por esse canudo que está eletrizado aí, né? Então cara, tem uma série de coisas que daria para fazer. Ou você pesquisar no próprio YouTube, né? Aqui tem uma série de coisas também que você pode fazer, tá? Eu vi uma hoje, inclusive eu estava assistindo o National Geographic com meu filho agora à tarde e acabei vendo, nem estava pesquisando, mas acabei vendo sem querer, uma que é explicando para as crianças o que que são o relâmpago, né? Porque que ele emite luz. Ele é uma descarga elétrica, né? Devido ao movimento das nuvens, eles vão se atritando, acumulando carga, acumulando carga, acumulando carga, acumulando carga. E o que que acontece no relâmpago? O ar, ele é um isolante. Então a corrente não flui da nuvem para o chão, né? Ou do chão para a nuvem. É uma outra discussão que você precisa dar uma pesquisada para entender. Porque ele é um isolante. Só que a questão é o seguinte: as coisas são isolantes até certo ponto, né? Então, se você ir aumentando muito, 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 muito a tensão, muito a diferença de potencial, por exemplo, entre nuvem e a Terra, uma hora o ar que é isolante vai deixar de ser isolante. E ele vai passar a ser condutor, né? Porque você vai aumentando muito, 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 muita tensão, a diferença de potencial. E aí, nesse exato momento em que, ah, em que o ar se torna condutor, acontece aquilo que nós chamamos de descarga elétrica, que é o relâmpago. Né? E essa carga atravessa o ar, gerando luz, calor, né? E som, né? Gerando luz e calor e som. Então, esse experimento que eu vi é você atritar um balão, né? Atrita o balão no cabelo, ou num pano, ou num papel. Cadê o cabelo? É mais fácil, né? Deixa ele bem atritado, a hora que você vê que ele tá puxando assim já o cabelo. Aí você precisa fazer numa região um pouquinho escura para você ver a faísquinha, mas você traz uma colher de metal perto da bexiga e a hora você vai aproximando até um certo ponto que vai ocorrer a descarga de carga de um para o outro, né? Você chegar perto, né? Diminuir a quantidade de ar, diminuindo a capacidade de isolamento de ar. Chegando perto vai acontecer a faísquinha e dá para enxergar ali, se não tiver muito clara a sua sala. Ok? Então, gente, o que a gente fez aqui é assim, é, é vamos dizer assim, uma introdução, é um jogo, um lançar de ideias, né? Porque é tudo muito rápido, tudo muito curto, mas acho que vale a pena essa discussão aqui com vocês. Vocês estão vendo a minha tela, né? Eu preciso parar de apresentar. Isso. Então, acho que é mais um lançar de ideias. O choque elétrico está na porta do carro, como evitar? É isso. Bom, então, isso sempre surgem questões, né? Então, por exemplo, por que você toma choque no carro? Porque ele é de metal e quando ele se movimenta, ele vai atritando com o ar. Então, ele vai ficando carregado. Quando você encosta nele, você é um condutor elétrico. O ser humano é um condutor elétrico. Tá? Quando você encosta nele, você cria um caminho para as cargas que estão em excesso ali na superfície do carro descarregarem para a terra, que é sempre uma região onde não tem excesso de carga, né? É sempre uma região de menor tensão, de menor quantidade de carga. Então, por isso que a gente faz o fio terra na eletricidade, né? Quando você tem um excesso de carga e você cria, o fio terra é criar um caminho para quando ocorrer excesso de carga, elas se descarreguem todos
no planeta, né? Porque o planeta ele vai ter sempre uma região de baixa tensão elétrica, né? Então, como é que você pode evitar tomar choque? Quando você toma um choque, Adriano, não só Adriano, né, mas Beatriz e Laura também, tomou um choque é quando você se tornou o caminho para a corrente se conduzir, né? Então, você precisa evitar o choque. Como é que você faz para evitar o choque? Você evitando de ser o caminho, né? Então, alguém que fala assim, professor, minha mãe falava para usar chinelo para tomar banho por causa de choque, né? Não sei o que, né? Mexer descalço com eletricidade não dá, claro. Porque se você coloca um isolante entre você e a terra, você está diminuindo, então, aí a ideia do, do caminho para a carga, né? As cargas vão querer passar pelo seu corpo porque você é um condutor, mas eles têm uma barreira ali, então eles falam, não vamos passar, não tem por que passar. A gente só vai sair daqui se tiver a condição de ir para um, uma região de menor tensão, uma região menor energética, né? Então é assim que a gente evita os choques, né? Usando um isolante, né? Tentando ser um isolante aí. Como é que a gente toma choque na tomada? Professor, mas eu tô de sapato e tomei choque na tomada. Tudo bem, mas é que aí você não criou uma descarga para a terra. Você criou a descarga de um polo para o outro ali, né? Um polo de muita tensão, outro polo de pouca tensão, certo? Você encostou o dedo ali, você foi o caminho, você foi o condutor. Tá certo, gente? Bom, então, com isso, nós encerramos o nosso componente curricular de Fundamentos de Física para o Ensino de Ciências. Encerramos com o sentimento de, sei lá, poxa vida, né? Poderíamos ser melhor se estivéssemos no presencial, mas encerramos também com o sentimento, sei lá, de missão cumprida, sabendo que dentro do que a gente poderia, dentro das condições que temos agora, que garantiria a segurança de todos nós fizemos o melhor que deu para fazer, não que tenha sido ruim, né? O melhor que deu, o melhor que foi possível, né? Dentro disso, né? Tenho consciência limpa e segura de que me dediquei da melhor forma que eu poderia para vocês. Eu sei que não é fácil, né? Primeiro, física em nenhuma situação, acho que para vocês não seria agradável de se fazer, mas ainda na modalidade remota, talvez mais ainda, né? Mas a gente tentou buscar sempre uma coerência, né, nas atividades, né, pensando sempre na situação que não é fácil para nenhum de nós, né? Nem para vocês e nem para mim também, tá bom? Não, Adriano, vocês não têm mais física, acabou. Acho que agora acabou. Só se vocês forem fazer uma pós-graduação ou uma outra graduação, de repente, né? Claro, depois que terminar essa, né? Depois que terminar essa. Então é isso. Eu desejo a vocês sucesso, sabedoria, saúde, né? Mas no que se refere à educação, sucesso, nunca parem de estudar, né? Nunca parem de se dedicar. E se porventura algum dia, por um acaso da vida, precisarem de um professor de física, eu estaria à disposição, né? Se puder ajudar de alguma forma, tenha certeza que ficarei muito feliz, tá? Então é isso, gente. Um abraço para todos vocês. E é isso, né? Eu deixei várias aulas extra para vocês lá, e esse é um material que vocês, eu acho que vão poder sempre consultar, sempre que tiver alguma dúvida, alguma coisa assim. E, e é isso. Vocês têm meu e-mail, têm meu contato, qualquer coisa é só falar, tá bom? Eu vou encerrar a gravação deste nosso último encontro, deixando um abraço para todos. Mas se alguém que está aqui ainda tiver alguma questão, fica à vontade, tá?